As crianças possuem uma memória seleta, ou seja, capazes de armazenar estímulos importantes, sendo que os outros estímulos são descartados com o tempo. Por isso, as mamães devem comemorar os aniversários de seus filhos. Muitos podem dizer, mas ele não vai lembrar, é tão pequeno. Mas, o que a memória da criança guarda é a alegria e o amor que receberam naquele dia. São os acontecimentos importantes para ela. Mesmo ao nascer, os bebês praticam o processo de codificação e, como tem limitação de linguagem, no início é normal eles responderem de outra maneira aos estímulos. É por esse motivo também que quando pegamos um bebê chorando exageradamente no berço, ele se cala. Ele evocou uma memória e lembrou de como é bom ficar no colo dos pais. Por volta de 1 ano e meio e 3 anos, a capacidade intelectual da criança aumenta e vai melhorando a memória aos poucos. Aos 4 anos, as áreas responsáveis pela memória amadurecem e começam a existir lembranças. Nesta fase é importante estimular as crianças com brinquedos educativos e jogos de tabuleiro. Com o olfato apurado, as crianças facilmente se recordam de cheiros. O olfato é um dos 5 sentidos e o que está mais próximo do hipocampo, uma das estruturas que contribui para a fixação das memórias de longa duração. E ainda, uma boa memória pode ser fruto de uma boa herança genética, modificando de acordo com os estímulos e níveis de interesse que a criança recebe e é despertada. Alimentação para a memória. Na alimentação saudável, o consumo regular de ômega 3, encontrado em peixes como o salmão, nas crianças contribui para a capacidade visual, desenvolvimento cognitivo, proteção aos ossos, diminuição dos níveis de gordura no sangue. De acordo com um estudo publicado pelo American Journal of Clinical Nutrition, alimentos ricos em ácidos graxos DHA, ácido docosahexanoico, ajudam no desenvolvimento normal das funções cerebrais dos fetos, bebês e crianças pequenas. E é no processo de aprendizagem que encontramos a melhor forma de incentivar as crianças a exercitarem a sua memória. Sentir prazer no que fazem, decorar músicas, como as cantigas de roda, brincar, fazer atividades novas e relaxantes é o que mais contribui para que uma criança tenha uma memória eficiente. Tudo isso irá depender da metodologia correta que cada uma usa no seu processo de aprendizagem. Memorizar leva a criança à percepção de como palavras e frases podem ser organizadas e combinadas e aumenta o seu vocabulário, requisitos fundamentais para que seja uma boa oradora e escritora no futuro. Além das poesias, discursos famosos, salmos e pequenas histórias, acrescente à lista canções, excertos de literatura, fábulas, entre outros. Crianças do ensino fundamental têm uma imensa capacidade para memorizar sem perceber que o fazem. Para crianças da 1ª a 4ª séries, tente o seguinte método de memorização: divida o texto selecionado para ser memorizado em trechos de 8 a 10 linhas. Uma vez por dia peça à criança que leia em voz alta o primeiro trecho 4 vezes. Na nossa casa cada criança o lê uma vez para a mãe, para ter certeza de que as palavras estão sendo pronunciadas corretamente, uma vez para o peixe, uma vez para o irmão mais novo e uma vez para outro adulto que esteja nas redondezas. Se isto é feito fielmente todos os dias, a maioria das crianças aprende seus trechos de 8 a 10 linhas em uma semana. Na sexta-feira, peça a criança para ver o quão longe ela pode declamar de memória. A maioria das crianças fica surpresa em descobrir que sabe todo o trecho de cor. Técnicas de memorização para crianças. 1. Transformar a informação necessária em música é uma boa saída. Pense em uma melodia que a criança conheça e acrescente nela a informação necessária para ser memorizada. Por exemplo, a música infantil Atirei o Pau no Gato pode ter sua letra modificada pelos números do telefone de sua casa, caso seja essa a necessidade de memorização. Treine algumas vezes sozinho e depois ensine à criança a nova letra para aquela melodia. Isso funciona muito bem. 2. Se a memorização for a respeito da escrita ou até mesmo palavras de outra língua, uma boa dica é você colocar um desenho sobre aquela palavra e colocar no quarto da criança, em um painel, mural ou na própria parede temporariamente. Exemplo: se seu filho precisa decorar a palavra lua em inglês, recorte um desenho de uma lua com os dizeres embaixo e pendure. Para ajudá-lo, você pode a cada dia acrescentar um desenho diferente com outras palavrinhas e deixar lá por um tempo. 3. Através da repetição também é possível memorizar muitas coisas. Então, se for o caso, repita com seu pequeno várias vezes durante o dia a informação que precisa ser memorizada.
Para chamar a atenção você pode acelerar ou diminuir o tom de voz, fazê-lo mais grave ou agudo. Essas alterações chamarão a atenção e ficarão na memória da criança junto com a informação necessária. 4. Se você tiver talento com algum instrumento musical, crie uma musiquinha com o tema a ser memorizado. Essa técnica inclusive é usada em cursos pré-vestibulares e traz excelentes resultados. Observe qual é a forma que possibilita em seu filho uma maior memorização, mas não deixe de praticar outras possibilidades para que isso não caia na rotina e ele perca completamente o interesse. A mente humana é dotada de uma capacidade extraordinária de armazenamento de informações. As crianças, então, têm uma facilidade muito maior de memorização. Use sua criatividade para ajudar seus pequenos a praticar, e quando crescerem eles mesmos saberão qual será a forma mais fácil para fazê-lo.